Oi, crianças, tudo bem? Quinto ano, muito bom dia. Estou aqui novamente para a aula de geografia, ok? Bem, hoje o tema da nossa aula é o processo de industrialização no Brasil, tá? Porque assim, né, a gente consegue imaginar que no passado praticamente tudo que tinha era importado. Então imagina o custo de tudo isso, né? Então por isso que as pessoas elas não tinham nada, né? As pessoas, eletrodoméstico, praticamente não tinha nada, porque tudo era importado e o custo disso era tudo muito alto, né? Só que nós também tivemos o início do nosso processo de industrialização, onde as coisas começaram a ser fabricadas aqui e isso trouxe muitas mudanças, tanto no nosso estilo de vida, como também no mundo do trabalho, né? As pessoas, quem são essas pessoas, né, que trabalhavam, esses trabalhadores que começaram a trabalhar nas indústrias no início do processo de industrialização? Vamos ver? Bem, é livro SESI, páginas 114, 115 e 116. Antes de ir para o livro, vai para o caderno, faz o cabeçalho e aí a gente vai começar a aula, tá bom? Vamos lá. As características da industrialização brasileira. Bem, primeiro ponto aqui, a industrialização do Brasil ela foi tardia, né? Assim, ela foi tardia, ela aconteceu tarde em relação aos outros países, né? Então, se a gente vê Europa, Estados Unidos, né? Já tinham indústrias há muito tempo, né? A nossa aconteceu um pouco mais tarde, tá? Então, ocorreu como forma de substituir as importações. As importações. Então, lembra que eu já falei logo no início da aula para vocês, né? Tudo que as pessoas tinham praticamente era importado. O custo disso tudo era muito alto. Então, por que não, né? Por que não fabricar aqui, né? Então, aí que veio a ideia da industrialização aqui no Brasil, né? E, em termos de tecnologia, ou seja, de máquinas, era dependente do mercado externo. Então, as fábricas, né, os equipamentos, eram todos, eles eram todos do mercado externo, eles vinham de outros países, tá? Bem, nossa industrialização ocorreu no século XX, principalmente a partir de 1930. Então, assim, se a gente for parar para pensar, né, a industrialização, ela não tem ainda, ela tem pouco tempo, né? Foi a partir de 1930, né? Então ela não tem nem 100 anos ainda. Realmente ela é recente, né? Bem, vamos lá então. Página 114 do livro SESI, preparados? Vamos lá então. Os textos a seguir trazem visões muito diferentes sobre o processo de industrialização que ocorreu no Brasil durante o período republicano, entre os períodos de 1889 e 1930. Leia cada um deles e responda questões. Nós temos dois textos. Um fala de uma visão, uma forma de ver aquela industrialização, né? Duas visões diferentes. Vamos ler a primeira, né? Nas famílias operárias, sempre que possível, meninos e meninas por volta dos 13, 14 anos começavam a trabalhar fora de casa para ajudar no orçamento familiar. Enquanto a alimentação absorvia a parte significativa do orçamento mensal operário e a habitação absorvia uma parte importante do mesmo, o vestuário correspondia a uma porcentagem que variava entre 15% e 16% aproximadamente. Apesar de o vestiário ser o terceiro item na despesa operária, o guarda-roupa usado pelas famílias operárias era formado por um mínimo de peças necessárias. Tanto os homens quanto as mulheres tinham apenas as peças indispensáveis para o trabalho. Poucas peças caseiras e de passeio. Alguns não tinham, inclusive, nem roupas de baixo, casacos, pares de meia, sapatos ou chinelos. O vestuário das crianças operárias era caracterizado como precário. Meninos e meninas de famílias operárias não tinham muitas roupas consideradas normalmente necessárias. Então, o que a gente vê aqui é uma coisa gravíssima, né? Era que no início da industrialização brasileira, crianças trabalhavam em condições extremamente precárias, mal tinham roupas para vestir, né? Então, assim, o que dá a entender aqui nesse texto era que praticamente tudo que ganhava ia para
comida, né? Uma outra parte para moradia, para habitação, né? Para aluguel. E para o resto, não. Simplesmente não sobrava. Então, as crianças não tinham, nem as crianças, nem seus pais, né? Não tinham roupas de baixo, não tinham casacos, não tinham meias, né? Uma situação extremamente degradante, uma situação de trabalho horrível, né? Precária, né? Agora, crianças, nós vamos ler o texto 2, que vocês vão perceber uma visão totalmente diferente. Essa outra visão, ela vem dos ricos, né, de quem estava investindo nas indústrias. Olha a diferença. O século XX foi um período de avanços científicos maravilhosos, durante o qual campos completamente novos da ciência surgiram. O desenvolvimento tecnológico também foi espetacular, talvez mais ainda do que o científico na mente do grande público. Transporte, eletrificação, indústrias químicas, controle de doenças, a lista é infinita. Estavam alterando a sociedade de modo profundo e permanente. Por volta de 1900, o poder da tecnologia estava muito além do que qualquer outro século jamais sonhara. Não havia precedente histórico para o que se passava. Isso suscitou um otimismo curioso, uma fé que afirmava que estávamos no caminho certo. Um pouco mais esforço, um bocadinho mais de boa vontade e o nosso músculo científico-tecnológico recém-adquirido, o poder do conhecimento resolveria todos os problemas e nos lançaria a mundos novos e utópicos. Vocês podem não conseguir entender exatamente tudo o que foi dito, mas o que a gente vê é que nesse texto 2 existe um otimismo, né? Essa pessoa que escreveu esse texto estava achando tudo muito bonito, tudo muito tecnológico, tudo muito brilhante, né? Mas o texto 1, ele mostra o quê? A realidade do processo de industrialização. Ó, esse texto 1 ele mostra, né? A precariedade, a situação lamentável das crianças, dos seus pais, das famílias que trabalhavam, né? E esse texto 2 já mostra o que? A visão do rico, né? Do empresário, do dono, que é totalmente diferente, né? A visão de um e de outro, né? Um tá ganhando dinheiro e o outro tá sendo praticamente escravizado, né? Bem, você sabe o significado da palavra operário? Procure-a no dicionário e registre. Bem, um operário é um indivíduo que, sob ordens de outro e mediante um salário, exerce um trabalho, uma especialidade manual ou mecânica, aquele que produz trabalho. É isso que é um operário, tá? Então, bem, o texto 1 afirma que a vida dos operários era muito difícil dentro e fora das fábricas. Vocês vão pegar um lápis vermelho e vocês vão destacar, tá? Vocês vão destacar com um lápis assim vermelho as partes que fala do trabalho infantil, tá? Só vocês procurarem lá, tá escrito, né? Que as crianças saíam para trabalhar em 13, 14 anos, né? E grifar em azul as partes em que sua opinião mais representam as dificuldades vividas pelas famílias operárias da época, né? O que me chamou a atenção é que as crianças mal tinham roupa para vestir. Né? Aí, vocês vão colocar lá, grifar em azul, o que mais chamou a atenção de vocês, tá? Bem, agora, na letra C, discuta com o professor e os colegas sobre o que o texto 1 nos ensina acerca da vida cotidiana desses trabalhadores. Eles tinham uma vida fácil ou difícil? É óbvio que é uma vida imensamente difícil, porque eles não tinham direitos, né? Eles não tinham os direitos que hoje temos, né? Hoje essas crianças nem estariam trabalhando, porque é proibido, né? Mas eles tinham vidas extremamente difíceis, precárias, por quê? Porque eles não tinham nenhum tipo de direito trabalhista, né? Em sua opinião, o texto 1 traz uma visão positiva ou negativa sobre a indústria? E por quê? O texto tem uma visão negativa, pois mostra as condições de trabalho precárias em relação aos operários, inclusive da exploração do trabalho infantil que ocorria na época, né? Então, nós temos aí 2 tipos de visão, né? A visão do operário, do sofredor, e o texto 2 fala sobre a visão do empresário.
que estava encantado com tudo aquilo, né? Indústrias no Brasil, né? Bem, letra E. No texto 2 é apresentado outro aspecto da industrialização. Grife em verde, agora no texto 2, tá, crianças? Grife em verde as frases que mostram quais foram os avanços da tecnologia no início do século XIX. Então, lá tá falando quais foram. O texto 2 tá falando sobre a tecnologia. Grifa tudo de verde, tá? Registre qual era a sensação trazida pelo desenvolvimento tecnológico daquela época, destacada no texto, né? Então, no texto 2, a visão ela é positiva, pois é uma opinião otimista sobre o que a industrialização poderia fazer pela sociedade em todos os aspectos. Mas, na verdade, a industrialização ela trouxe muito dinheiro, ela enriqueceu quem já tinha dinheiro, né? Mas o começo para os trabalhadores foi extremamente difícil, né? Bem, agora, essa última questão aqui, ó. Atualmente, a tecnologia é importante em sua vida? Registre 3 usos da tecnologia que fazem parte do seu cotidiano. Então, essa pergunta aqui é uma resposta pessoal, né? O que vocês têm, assim, de tecnológico hoje que é muito importante para vocês? O celular, a televisão, o micro-ondas, máquina de lavar, coloque 3 aí, que é de extrema importância para vocês, tá bom? Aí essa é uma pergunta, uma resposta pessoal, cada um vai dar a sua, tá bom? Bem, crianças, espero que vocês tenham gostado, assim como eu, conversamos bastante e estamos aqui para ajudar, qualquer dúvida, fotografar, né? Vocês fotografam a atividade e envia aqui para a professora que eu já estou aguardando, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e tchau, tchau. Até a próxima aula.